A seguir, O Meu Negócio. Compartilhando experiências em uma conversa de boas ideias com gente de ação. Rogério Vinck. Olá, estamos iniciando a edição número 10 do programa O Meu Negócio. No dia de hoje vamos compartilhar experiências com Douglas Scheibler, BI Machine, localizada aqui em Lajeado. O programa O Meu Negócio, sempre com apoio de produção da Lisiane Costa, David, Vini e Fábio Jäger. Essa é a nossa equipe hoje, programa 10 com uma equipe 10. E o convidado é 10. Programa O Meu Negócio, sempre com apoio comercial de Capel Imóveis, Oportunidade Capel Imóveis, Centro Comercial 300, o maior e melhor centro comercial do Vale do Taquari. Consulte salas disponíveis. Leopoldo 47, seu lar, Doce Bar, movidos por bons momentos e feito de histórias. Motomecânica Volkswagen, novos, seminovos, lubrificantes e locação de veículos. Consultora Privilégio, há 10 anos une conforto e eficiências em obras residenciais e corporativas. Lajeado 3011-7272. Cindy Lojas, Vale do Taquari, certificado digital é no Cindy Lojas. Atendimento online. Ligue também 3710-2080. Black Contabilidade, há 25 anos, presta serviços contábeis. Trabalho transparente, cultivando parcerias duradouras. Richter Group, investimentos imobiliários, conheça 386 Business Park, um espaço para as pessoas. Casa Nostra, confira a linha de personalizados, sugestões para presentes corporativos. E Solar Sul, energia solar, produzindo a energia do futuro para transformar sua vida hoje. Você que acompanha o programa pelo Facebook do Grupo A Hora, você pode acessar na tela pelo QR Code, que leva direto ao site dos nossos parceiros comerciais. E aí, David, tudo bem contigo? Tudo certo. Hoje eu tive que aparecer aqui porque mais um convidado de Teutônia, né, Vinck? Então eu tinha que ocupar o meu espaço aqui, né, para dar as boas-vindas. Tu vai me ajudar hoje, né? Vou te ajudar, principalmente porque ele fala de tecnologia também, né? Ah, tá. Que é uma área que eu gosto muito e que tô tentando aprender bastante também. Então vamos lá. E aí, seu Scheibler, tudo bem contigo? Tudo bem, pessoal? Um prazer estar aí com vocês, toda a equipe, com os ouvintes aí. Espero aí estar batendo um grande papo aí com a gente aí, todo mundo intercalando um pouquinho da nossa conversa. É verdade que é de Teutônia? Mas é claro, né? Capital, Teutônia, né? Até teve uma curiosidade um tempo atrás que eu tive em Curitiba, num evento de franquias, e aí eu fui falar, né? Não, eu sou de Teutônia Capital, e tinha alguém de Marques de Souza, né? Não. Capital é Marques de Souza, né? Então ficou uma brigalhada, né? Debate interessante, né? Claro, da nossa região, né? Então... De que lugar de Teutônia que tu és? Bairro Teutônia. Sério? Sim, claro. É o melhor bairro, lógico. Eu né? discordo Aí, também. vai começar, provavelmente. Tu é da onde, David? Sou de Canabarro. Canabarro não dá, né, cara? Vai gerar crise. Vai. Mas não é hoje o dia, São né? perfis diferentes, né? Uma boa questão, assim, Teutônia, Languiru e Canabarro, qual é a característica de cada bairro? Vamos lá, né? A gente tem no bairro Teutônia as pessoas legais, né? No bairro Languiru é as almofadinhas, né? Se eu vou pegar minha juventude, era essa brincadeira, né? E Canabarro, a gente não vai falar muito no assunto, né? Canabarro quem trabalha. Dá pra ver que o Douglas não tá precisando vender muito pra Teutônia. Boa. Isso é um assunto só pra quem é de Teutônia pra discutir, né? Só quem é de Teutônia pode falar isso daí. Sério? Permissão. Falar mal de Teutônia é só pra nós. Ninguém tá falando mal aqui. Não, mas é que eu tô falando.
Deixa eu fazer um link da tua família. A tua família, teus pais faziam que tipo de atividade? Qual é a origem deles, do ponto de vista profissional? Os dois da agricultura, Sério? né? Primeiro, digo, de casa, né? De avós. E aí, logo em seguida, quando eu tinha, acho que 1 ano, se eu não me engano, eles abriram uma pequena fruteira em Estrela. E aí começou a jornada empreendedora, né? De grandes desafios, misturando um pouco de agricultura, um pouco de tudo que tu imagina aí de tentativas de negócio que eles já tiveram. E tu chegou a trabalhar na fruteira ou não? Não. Na fruteira foi logo cedo, acho que foram 2 anos, eu tinha 3 ou 4 anos. E aí eles foram para a área de alimentação, né? Daí tiveram um trailer, né? Na época, lá na frente do Colégio Teutônia. E hoje não é trailer, hoje é um restaurante. Food truck, isso aí, um restaurante, um hotel, né? E uma pequena lavanderia também. Lavanderia? Isso, a lavanderia eles abriram com 65 anos. Eu fiquei pensando o que eu vou abrir com 65 anos para me incomodar mais um pouco, né? Então, vem de berço essa questão de empreender, assim, eu acho ela uma jornada sensacional, na minha opinião, assim, o quanto o empreendedorismo ele faz a importância de a gente querer viver, né? Tu acha que Douglas, tu acha que o ambiente familiar, a conversa de domingo, ela acaba estimulando a... Total. Eu me lembro, assim, de coisas pelo bom e pelo ruim, né? Acho que até numa palestra que eu me lembro do pessoal de Venâncio, da Venax, como é o nome da menina, né? Ela comentou assim, eu me lembro disso também, de tipo, meus pais não irem, por exemplo, atravessar a rua nas festas que tinham no colégio. E eu não entendia isso. Só que eu entendia só depois que eles não estavam presentes ali, porque era o dia de maior movimento do restaurante, do cachorrão. Tanto que a gente é conhecido lá, às vezes, como cachorrão, né? Porque era o cachorrão, né? Tipo, que não é um Carmelito da vida, mas assim, um pouco mais do bairro, né? E por muito tempo, inclusive, a gente tinha 2 trailers, né? O trailer do meu pai, onde servia os cachorro-quentes, e um trailer que a gente morava, né? Assim, uns 2 anos que eu me lembro que a gente também passou por dificuldades, assim, na família, né? Por dificuldades até de conseguir construir uma estrutura, né? E eu me lembro dos meus pais porque um tem 4ª série e o outro completou... Como é que é o nome do pai e da mãe? Celson e Lélia. Legal. Isso. E tu estudaste aonde? Eu estudei no Colégio Teutônia até a 8ª série e depois eu fui pro IESEG em Canabarro. Agora tu cresceu na Barra. Tá vendo? Verdade. Tu estudou onde, David? Eu estudei na Escola Estadual de Canabarro, que é o Augustin, né? Conhecido como Augustin, né? Então, Augustin provavelmente em homenagem à família Augustin, uma fábrica de calçados grande ali, né? Grande, Exatamente. E eu fui desde a infância até o final do ensino médio, sempre estudando lá. Ô Douglas, tu é um cara que trabalha, depois no próximo logo a gente vai falar da tua empresa, da área de TI, né? Qual é a tua experiência, assim, a questão da formação, digamos assim, acadêmica e da mão na massa, assim, o que tu tem para falar sobre as duas coisas? Bom, eu um pouquinho assim da jornada, então, fui pro IESEG porque tínhamos a diferença do Colégio Teutônia na época era que o Colégio Teutônia preparava para a universidade. Então tinha o PPT, uma coisa assim, acho que se eu não me engano, preparação para alguma coisa. E o IESEG, ele tinha uma formação técnica, né? Ele era técnico em processamento de dados. Então, para a gente ter uma ideia, hoje a primeira série do 2º grau, a gente teria uma tarde livre só e os outros 2 anos não teria tarde livre, né? Tinha matemática financeira, tinha tudo isso no 2º grau. E graças a Deus eu tive essa oportunidade de ter tanta qualidade, digamos, no ensino nesse sentido, o que me deixou uma pessoa muito ampla, assim, no sentido da palavra, de conseguir conhecer um pouquinho de tudo, né? Já na saída do 2º grau. Pelo menos uma noção, né? E aí depois... base tu acha importante? Extremamente. Eu acho que a parte técnica hoje que se perdeu ao longo do tempo, né? Hoje a gente prepara uma galera para eventualmente entrar no mercado de trabalho com 25, 26 anos, se tu olhar pelo processo. Mais ou menos a idade de quem aqui do estúdio, do Vini, por exemplo. Né? É um exemplo, né? E assim eu acho que é um despreparo muito grande, né? Acho que a gente poderia ir evoluindo aos tempos já. Então, por exemplo, um curso técnico para mim foi sensacional. Vamos pular uma etapa. Tu trabalha na área de TI, deixa eu aproveitar, a gente está surfando essa onda.
qual é a grande dificuldade na origem de formação de um profissional que trabalha no teu negócio? Primeiro, interesse. Se tu olhar pela grande massa, o nosso vale, né? Hoje nós temos poucas pessoas interessadas em ir para essa área. Né? Às vezes por desconhecimento ou por não ter ninguém na família. Sério isso? Mas se fala todo dia, tá faltando profissional na área de Exato, TI. mas talvez o impacto que isso ainda esteja causando é muito pouco. Um exemplo disso são as 250 vagas da Univates em curso de TI com 25 alunos ou 30 alunos, se eu não me engano. Inclusive, na última reunião do Promove, a gente levantou esses números, né? Então, a gente consegue ter uma ideia do tamanho e da dificuldade de atrair Entendi. Tem 200 o quê? 250 vagas nos cursos de engenharia de software, Perfeito. na análise de sistemas, que são de tecnologia. Tem 29 alunos. Uma coisa assim. Algo que não dá 50 alunos, que eu me lembro, assim. Poxa. Então, a dificuldade... Triste isso, né? A dificuldade de atrair. Tem vários impactos disso, né, Vink? O que acontece também é que hoje o profissional de TI ele vai muito cedo para TI, né? Sim. Eu tenho, por exemplo, profissionais lá de 18 anos que estão impressionantes, assim, tem uma desenvoltura nessa área. Então, eventualmente, eles nunca vão fazer uma graduação de tecnologia. Né? Vai ser muito difícil isso acontecer pelo perfil. Né? Mas o profissional de TI hoje ele tem que ser um cara dinâmico. Eu acho que a principal tarefa dele é ser autodidata e querer aprender, uma esponja. Deixa eu aproveitar a presença do David aqui. Volto sempre, viu, David? Obrigado. Pode fazer uma... Não só quando tiver gente de Teutônia. Exatamente. Onde é que tu aprendeu a mexer nesse mundo aí do digital? Eu fui muito autodidata. Autodidata. Eu lembro de quando eu tinha 14, 15 anos, meu interesse sempre foi na comunicação. Eu lembro que quando eu tinha 14, 15 anos, eu fazia os flyers de aniversário de 15 anos, de festinha dos amigos. Eu fazia em casa, improvisava um jeito de fazer, fazia um negócio bem simples, autodidata, assim, bem amador. Eu fui experimentando, tentando e fui chegando lá. Então depois, quando eu tinha 17 anos, 18 anos que eu entrei na faculdade... Faz tempo que tu tinha 17, né? Faz quase 10 anos. Então. Parece mais, mas faz quase 10 anos. Daí eu comecei a estudar realmente a área... Mas sempre a área da comunicação e a área de tecnologia, eu acho que precisa de muita pesquisa, né, Douglas? Principalmente porque muda muito rápido isso, né? Tu não pode se sentir confortável, né? Acho que esse é o grande ponto. Hoje a gente até tem dificuldade de trazer gente mais sênior. Por um lado, às vezes a senioridade nos dá tranquilidade do processo, da continuidade. Por outro lado, se tu entra numa empresa dinâmica em que a regra pode mudar e tu tem que fazer parte de querer mudar, isso muda muito rápido e deixa um desconforto muito grande na pessoa. Então tem os dois parâmetros, mas eu acho que a principal característica de ser autodidata, ela tem que acompanhar o profissional de TI hoje. Ele não vive hoje, né, dentro de uma empresa dinâmica. Agora, pode ser funcionário público, pode ser outra coisa, né, que ele precisa de uma graduação, uma assinatura lá, mas da dinâmica hoje do dia a dia para agregar valor, ele não permanece. Douglas Scheibler, BI Machine. Tá bem o meu inglês? Não, tá bem, agora tá ajustado, né? Uhum. Fiquei o dia inteiro treinando essa palavra. Me diga uma coisa, nesse mundo que tu vives, nesse mundo profissional, assim, tem alguém que é uma referência nesse mercado ou tem tanta janela aberta? Como é que é esse mundo aí? Bom, tem as referências clássicas, né? Que a gente ouve falar, né? Steve Jobs, né? Bill Gates. Mas vamos falar um pouquinho mais aqui das jornadas mais brasileiras, digamos assim, né? Tem vários, eu acho que talvez nem seria tão interessante nomear, porque se tu olhar, quando tu tá na selva, é muito mais difícil de quando tu tá lá, né, no centro, por exemplo, no Vale do Silício, que tu tem as condições mais fáceis de Toma construir. café com esses caras todo dia. Exatamente, né? Tu tem uma tranquilidade, sei lá, uma mão de obra mais fácil, né? Então, quando tu tá mais no interior, né, tu tem dificuldades grandes para conseguir executar esse papel. Eu acho assim, as minhas referências ainda são do empreendedorismo como um todo, assim. Meu pai e minha mãe, eu vejo eles como um ápice da minha visão de negócios, né? Tá aí com 60 anos ainda querendo empreender, querendo fazer coisas novas, quer dizer, se comprometendo com o risco, né? Vendo coisas que, pô, será que esse negócio vai dar certo, será que não vai dar certo? Tu vê ali um tesão mesmo de viver aquela coisa que faz parte do teu dia a dia. Então eu defendo muito isso. Eu vejo
Muito isso. Na área de tecnologia, eu acho que tem muitos realmente no Brasil, já que são players bacanas. Principalmente se a gente for olhar para a Endeavor, que é um instituto internacional, mas no Brasil ele tem uma atuação bem grande, né? E que reúne profissionais de diversas áreas, mas tem um papel muito grande da parte de ter, criação de negócios grandes, né? Então, eu acho que esse é o grande impacto que eles proporcionam, né? E a gente pode ter, entre TOTUS aqui, que é um player, né, nacional de tecnologia, que também tentou sair e não conseguiu. É bom a gente pegar essas referências? Eu particularmente gosto mais das referências regionais, assim, né? Eu vejo isso, eu já falei isso em outra oportunidade para ti, o quanto, por exemplo, eu tive dificuldade na forma de eu empreender na nossa região e não ter ninguém próximo para fazer perguntas. Né? E eu vejo, às vezes, o quanto se eu tivesse isso aqui, eu poderia estar avançado, ou seja, talvez, com 300 pessoas, com 5 mil clientes, né? E coisas que eu fui bater a cara na parede sozinho. Né? Então, esses são os impactos que eu acho que a gente precisa criar. E aí vem também do perfil do empresário. Né? Que a gente até estava falando antes um pouco da revista, né? Você já está olhando aqui. Que eu comentei um pouquinho sobre esse perfil do gaúcho ser mais fechado, né? Para falar sobre isso. Né? E eu defendo aqui na própria BM Machine que qualquer empresário hoje, principalmente que é da área de TI, que eu posso estar ajudando, eu pensei nisso, Douglas, o que tu acha? Cara, seria um prazer estar ali mostrando o que eu já passei, o que eu já aprendi, né, para esse cara. Porque eu acho que esse give back, ele não é uma questão de dinheiro, é uma questão de prazer. Né? O quanto eu posso estar auxiliando essa pessoa ou esse empreendedor, né, a não fazer as mesmas cagadas que eu fiz, digamos assim, né? No próximo bloco, eu quero falar um pouquinho disso. Eu mudei algumas questões que eu queria abordar, porque na revista Tudo aqui, do Grupo A Hora, que saiu esse final de semana, tem uma entrevista muito interessante contigo, onde tu fala sobre a dificuldade dessa cultura local, né, aqui no Sul, que o pessoal lá parece que tem muita dificuldade de trocar figurinhas, né? Mas segura a onda aí, que depois no próximo bloco a gente vai conversar. Antes disso, deixa eu dar uma olhada aqui, o Rômulo disse assim, Douglas, como sempre, dando uma aula. Um abraço, Rômulo, e a Camille da mesma forma, dizendo que a tua participação, o programa não, mas a tua participação é top. Tá salvando o programa. Valeu, pessoal. Obrigado. Então vamos lá. Programa número 10, com um cara que eu considero 10, Douglas Scheibler, BI Machine, trocando figurinhas, o meu negócio. A gente tá na 102.9, tá no Facebook. O programa fica depois no YouTube, que chique, hein? Programa sempre com apoio de Leopoldo 47, Celular Doce Bar, Cindy Lojas Vale do Taquari, Construtora Privilégio, Motomecânica Volkswagen, Capel Imóveis, Casa Nostra, Solar Sul Energia Solar, Richter Grupo Investimentos Imobiliários e Black Contabilidade. Fabinho Jäger, voltamos em seguida. Sua oportunidade de realizar o sonho da casa própria chegou. Capel Imóveis te convida a conhecer o edifício Nirvana no bairro Conventos. Apartamentos 2 dormitórios com elevador a partir de R$ 135 mil com apenas R$ 5 mil de entrada e financiamento pela Casa Verde Amarela. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 992 44 1500 ou acesse capelimóveis.com.br. Leopoldo 47, movidos por bons momentos e feito de histórias. Chega mais que de terça a domingo o teu lar Doce Bar tá na área com 14 torneiras de chopp bem gelado, coquetéis clássicos e releituras e, claro, uma culinária saborosa e descomplicada de lamber os dedos. Toda quinta-feira com música ao vivo. Leopoldo 47. O Cindy Lojas, em parceria com a Green Card, oferece o cartão Benefício Refeição Alimentação, com benefícios que não podem faltar na mesa do seu colaborador. São mais de 500 mil usuários que desfrutam desse benefício. Para as empresas, o Green Card é a melhor solução para o PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador. Gera isenção de encargos sociais e incentivo fiscal. Aproveite e contate pelo fone 3-710-2080. Quando você diz sim para a energia solar, você diz sim para o futuro. Entre em contato com a Solar Sul Energia Solar e economize até 95% na sua conta de luz.
A Solar Sul tem matriz em Taquari, no Rio Grande do Sul, e filiais em Teutônia e Charqueadas, e mais de 1.000 usinas solares instaladas em todo o solo gaúcho. Solar Sul, produzindo a energia do futuro para mudar sua vida hoje. Estrategicamente localizado na BR-386 em Estrela, o 386 Business Park está a 103 quilômetros de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Com infraestrutura diferenciada, pronta para o consumidor, é uma excelente oportunidade de investimento para os empreendedores que querem expandir seus negócios frente às mais de 50 mil pessoas que passam pelo local diariamente. Com isso, o 386 Business Park passa a ser o destino gastronômico de compras e negócios para todo o estado do Rio Grande do Sul. 386 Business Park, Parque de Negócios, um lugar pensado para pessoas e negócios. Construtora Privilege. Atua há 10 anos no mercado de obras residenciais e corporativas. Conheça os nossos empreendimentos e descubra o conforto e a eficiência dos nossos imóveis. Visite privilege.eng.br e saiba mais. Em Lajeado, fone 3011-7272. Black Contabilidade, escritório com mais de 25 anos de atuação no Vale do Taquari e outras regiões do estado e do país. Nos setores pessoal, fiscal, contábil e societário, oferece atendimento consultivo, entregando confiança, agilidade e praticidade para o empresário e sua equipe. A Black Contabilidade acredita em um trabalho transparente, cultivando parcerias duradouras. O Meu Negócio, compartilhando experiências. De volta, programa O Meu Negócio, compartilhando experiências, Douglas BI Machina. Programa que tem o apoio de Consultora Privilege, há 10 anos une conforto e eficiência em obras residenciais e corporativas. 3011-7272. Cindy Lojas, Vale do Taquari, certificado digital é no Cindy Lojas. Atendimento online, nos postos ou na sua empresa. 3710-2080 e agende. Capel Imóveis, vendas, locações e financiamentos imobiliários, Lajeado e Venâncio Aires, acesse capelimóveis.com.br e saiba mais. Black Contabilidade, trabalho transparente, cultivando parcerias duradouras. Casa Nostra, o maior estoque de vinhos e espumantes do Vale do Taquari. Melhor custo-benefício e rótulos de diversos preços e condições. Solar Sul, energia solar. Converse com a equipe da Solar Sul Energia Solar e economize até 95% na sua conta de luz. Richter Group, investimentos imobiliários, 386 Business Park, seu espaço na rodovia 386. O Douglas, explica assim didaticamente qual é o negócio da BI Machine. Bom, vamos lá. Às vezes é um pouco mais complexo de explicar, mas vou dar uma metáfora do supermercado. Você tem lá um mercado que, de certa forma, os sistemas que vocês contratam para gerir o mercado, ele não tem um foco gerencial. O foco dele é processual, passar os produtos o mais rápido possível. Qual é o foco do meu produto? Ou o que a BI Machine faz? Ela tenta fazer uma análise de gestão no primeiro momento e depois apurar coisas que são importantes. Por exemplo, se você vai lá comprar o carvão no final de semana, você pode colocar a cerveja do lado, que são coisas mais lógicas. Mas, por outro lado, tem uma inteligência em outros produtos, que às vezes acontece. Você tem um produto e você compra o outro produto. Vamos aproximar os dois. Esse é um dos aspectos, né? Vamos pegar na área dos supermercados. E assim a gente vai falando sobre cada mercado, cada setor diferente, onde a gente pode impactar, né? Então, no final das contas, o que a gente faz é melhorar de forma grande ou exponencial a gestão do seu negócio e tentar maximizar os seus lucros, né? Ou seja, sempre olhando o aspecto de como a gente pode agregar valor para o negócio. Vamos olhar do ponto de vista da parte de tecnologia, da parte de menos. O que precisa para tocar uma empresa dessa? Para contratar o nosso produto? Não, do ponto de vista para tu montar o negócio. Sim, o negócio, isso. Bom, precisa de muita coisa, né? Isso foi uma construção
de um bom tempo. A origem da BM Machine, ela nasceu em Hannover, na Alemanha, na Cebit. Ô, David, tu viu o que ele falou? Isso. Não é em Canabaro. Em 2014, né, eu pude estar lá na Cebit, olhando os grandes players internacionais e entendendo que a gente, inclusive, utilizava, e entendendo que o que estava para vir era uma disrupção de mercado, ou seja, todos teriam que ir para a nuvem, teriam que reescrever seus produtos, e eles teriam as mesmas dificuldades de começar um produto do zero. E foi o que aconteceu em 2014. Ir para a nuvem significa... É uma simbologia, né? E é uma simbologia, onde você contrata só o serviço, digamos assim, né? Você Uma cobra uma plataforma, assinatura. não? Isso, uma plataforma. Você assina um produto, né? E isso possibilita uma redução de custo tremenda, né? E foi quando a gente começou a desenvolver isso, lá em 2014. E a gente começou a entender que esse mercado ia mudar, né? E aí a gente começou a desenvolver o produto, só que a gente também começou a entender que o mercado brasileiro não estava tão preparado para isso. Então, a gente penou bastante nos primeiros anos para achar um modelo de negócio. Porque eu era barato para as pessoas e as pessoas entendiam que, nossa, porque é barato não vale muito. Eu tive que cobrar mais caro do que o meu custo simplesmente para dizer que valia mais do que aquilo, porque os players internacionais cobravam mais, né? Então, graças a Deus, hoje, como o meu custo sempre foi controlado, eu consigo competir com esses mesmos players internacionais de igual para igual. Né? Mas dado uma coisa que a gente imaginou há 2014, né? Significa então que tu nunca fez um produto barato, é isso? Significa que a gente sempre olhou para o custo versus rentabilidade, né? Então agora tu está com uma escala grande, o negócio está uma boa rentabilidade. Exatamente. É isso aí. E por mais que a gente entenda que é tecnologia, isso não significa que a gente é digital. Esse foi um aprendizado de pandemia. Explica isso. Significa que, por exemplo, antes da pandemia, eu tinha um processo de venda tradicional, onde, para ter um processo de venda no Rio Grande do Sul, nessa época, ou tu ia visitar o cliente, ou tu não vendia. Certo? Então, tu tinha que ter um escritório aqui, nós tínhamos um escritório em Porto Alegre, nós tínhamos um escritório em São Paulo. E em São Paulo eu já percebia que não precisava ter escritório, mas mesmo assim a gente já tinha feito essa cagada de abrir o escritório lá. Gastado uma banana de dinheiro, não servia para quase nada. Mas enfim, estava lá. Mas estava em São Paulo. Mas estava em São Paulo, né? O marketing, todo aquele negócio. Aí o que começou a acontecer? A pandemia veio, trouxemos todos os escritórios para cá, nosso processo de venda começou a ficar todo digital, e nós nunca mais vamos voltar a fazer a mesma coisa que nós fizemos antes. Né? E com certeza hoje tem clientes que nos ligam, vem aqui tomar um café. Eu digo, cara, eu não vou tomar um café. Se tu não pode comprar o meu produto digitalmente, eu vou implantar ele digitalmente. Você não vai ver a minha cara. Você não vai ver. Ou, claro, a gente pode fazer uma conferência, né? Mas eu não vou me deslocar mais à tua empresa. Mas se o cara quiser tomar um café contigo, tu vai? Tu vem aqui na minha empresa. Opa. E aí o que acontece? Mas eu não sei, eu não confio olho no olho. Não, beleza, faz o seguinte, mais do que olho no olho, tu pega e liga aqui para esse número, para o Vink, ele trabalha com o meu produto. E aí ele vai atestar a minha qualidade, porque isso é o que realmente vale na qualidade de serviço. Quem é que a gente atende? E isso mudou totalmente para nós. Nós não voltamos mais a ser a mesma empresa que era em 2019. E isso eu acho que serve de lição para grandes mudanças que aconteceram. Nós estávamos conversando, inclusive, sobre a questão de moda, né? E dinâmicas disso. E que as empresas hoje estão começando a voltar ao normal. Elas não devem voltar ao normal. Elas têm que permanecer, porque ela tem um custo mais reduzido, ela tem vantagens competitivas que ela colocou no seu negócio que ela não enxergou ainda. Né? E isso aconteceu para nós. Então, realmente, hoje a gente tem uma equipe de tecnologia, mas, por exemplo, o mais difícil de escalar é a equipe de venda. Né? Ou seja, eu tenho que vender em 6 países, que é onde a gente tem hoje base, né? Falando 3 línguas diferentes, eventualmente, e conseguindo mostrar valor do nosso produto para essas empresas. O que tu acha do processo de uma... Primeiro, explica o que é uma startup. E ela está incubada, por exemplo, numa universidade. Toda a empresa não estava incubada no início? Estava. O nome era diferente. Sol 7 era o nome da nossa empresa. Isso aí. BM Machine saiu, é o produto que saiu em 2014, que depois deu nome à empresa. Porque a gente não valia a pena defender 2 marcas, né? Certo. E aí a gente montou isso. Tu era incubado? A gente foi incubado até 2008, isso aí. Explica para quem está nos ouvindo, os empreendedores, como é que é o processo de startup e de uma incubada? O que na prática acontece com isso? Na prática, do tempo que eu incubei e de uma startup, hoje em dia, digamos assim, mudou da água para o vinho.
né? Hoje nós temos à disposição de uma startup ou das empresas que estão nesse nicho condições muito diferentes das minhas. E esse é um desafio meu, Douglas, pessoal, de mostrar para esses empreendedores, né, que hoje o mercado ele é muito mais vantajoso do que era no nosso tempo de empreendimento, né? Mas vamos começar pela incubação, né? Eu acho que a incubação é um processo bom, ele tem que ser no máximo 2 anos, porque senão ele cria uma casca na empresa que não, ele acha um custo, só um ele ganho de custo, isso, né? Exatamente. Ele tem um ganho de custo lá dentro e ele acha que tem uma vantagem competitiva por estar próximo da academia. E essa vantagem, ela passa a ser zero. Ela passa a ser zero ou às vezes até negativo quando ele vai para o mercado. Porque daí ele se defronta com os problemas reais. Porque querendo ou não, de certa forma, uma incubadora ela meio que defende algumas coisas, né? Não, isso vai dar certo, aquilo é legal, a academia funciona assim. Só que a receita de uma startup ela não é igual à de uma academia, ela não é igual à da educação, né? Então, na grande maioria das vezes, ela tem dificuldade nesse aspecto. Então, eu acho que a gente deveria profissionalizar mais o processo da incubação hoje para um aspecto mais, cara, vamos para o mercado, a gente apoia de uma forma menos acadêmica e mais para te preparar para o mercado. Acho que essa é uma condição. Logo, né? Poxa, a gente já deveria, se nós formos falar sobre aceleradoras, ele tem um propósito parecido, mas já muito mais olhando para o mercado do que exatamente um processo de incubação. Explica para nós e para quem está nos acompanhando qual é a facilidade, esse negócio da nuvem que é uma plataforma, né? Quer dizer, tu tem a possibilidade de jogar teu estoque, de jogar uma máquina pela janela e utilizar essa tecnologia. Dá um exemplo assim, qual é as vantagens que os empreendedores têm com isso? São dezenas, Vink, mas eu vou te dar uma que esse que tu acabou de dizer. Nós tivemos um frigorífico aqui em Ijuí que pegou fogo a parte administrativa, né? E os dados deles estavam todos dentro dessa estrutura. Né? Ou seja, eles não sabiam nem mais quem devia para quanto receber. Ou seja, não sei nem quem me deve, quem eu tenho que cobrar e quem eu tenho que pagar, né? Dessa forma, o que eles fizeram? Um processo reverso do nosso sistema de gestão para conseguir pelo menos olhar o básico sobre esse aspecto. Mas isso é um só. Qual outra grande vantagem? A diminuição gigante do custo, né? Ou seja, hoje tu rateia esse custo em dezenas de vezes. Então, tu tem uma segurança maior, um custo menor e uma vantagem de ter acesso a isso a qualquer lugar do Brasil, ou qualquer lugar do mundo, na verdade, né? E na grande maioria ainda no celular. Então, tu tem dezenas de vantagens hoje de uma estrutura em nuvem. Não existe mais hoje alguém que comece uma empresa não pensando nesse modelo de plataforma, né? Não pensando no modelo que a gente possa fazer uma exponencialidade do negócio. Então, na tecnologia, isso é uma vantagem muito grande, né? Hoje, tem empresas ainda mais antigas que têm uma dificuldade muito grande de fazer esse processo, essa virada, né? A gente vive num momento assim que a gente é bombardeado a cada segundo por informações, por indicadores, né? O grande desafio hoje é abrir a clareira, né? Ver como é importante. Quando é que tu percebe que o teu cliente ele utiliza mesmo na prática os dados, o manancial de informações que tu gera, por exemplo, dentro de uma empresa? Bom, o que a gente faz lá, tá? A gente audita isso, né? Hoje, cada acesso dentro do sistema, ele gera uma atividade. Então, o que a gente consegue dizer para o cliente? Que nível de maturidade ele começa a ter dentro da plataforma para dizer que, no nosso conceito, que é uma gestão baseada em dados. Ou seja, uma gestão baseada em dados é onde o cliente usa muito a nossa plataforma e começa a entender e olhar múltiplas áreas de negócio. Ou seja, eu preciso ver como está o meu financeiro, como estão minhas vendas, como estão minhas compras. E pode cruzar uma janela. Posso cruzar uma coisa com outra e eu tenho uma clareza quanto a isso. E aí tu começa a fazer uma mensuração. E tu começa a criar uma jornada de melhoria para ele dentro desse aspecto, né? Vamos pensar numa área de vendas, né? Eu vejo o David aí grudado no celular e ele é um homem de vendas, né? Sempre trabalhou com vendas. Como é que tu monitora esse mundo que os caras estão trabalhando? Tu monitora o resultado do trabalho dele, tu acompanha os leads, como é que funciona isso? Tu pensa no varejo. Isso. Não, eu acho que vai desde a cadeia inicial, né? Quantas pessoas entraram dentro da tua loja, né? Quantas pessoas fizeram contato contigo se tu tem um processo de venda digital. Tudo isso já começa a olhar o que a gente chama de funil básico de venda, né?
Qual é o problema disso? Na grande maioria, o empresário ainda não está acostumado a entender esse negócio. Né? Ele está acostumado a ver, às vezes, eu abro a porta e eu fiz a minha parte. E aí a gente começa a ter os primeiros grandes problemas desse aspecto. Deixa eu pegar o gancho aqui da revista. Diz assim, ó, na análise de Douglas Scheibler, o Rio Grande do Sul tem algumas características que interferem sobre o negócio. Uma das principais é a desconfiança. O que tu quer dizer com desconfiança? Por exemplo, isso que tu está falando? Não, nesse caso... Ele não usa os dados? Não? Isso, nesse caso eu acho que é um aspecto um pouco mais... não é nem desconfiança, é eu não entender, mas eu não vou atrás, entendeu? Eu acho que... Falta de curiosidade mesmo. Talvez curiosidade, ou às vezes é uma zona que ele não conhece, mas a minha vida sempre foi assim, né? Meu pai era, daí a minha mãe fez, e aí a gente continua fazendo, e quando vê o negócio quebrou, a gente acaba não sabendo nem por quê. Mas ali da desconfiança, Vim, o que eu vejo muito é falando sobre trocas, né? Eu acho que os nossos empresários trocam um pouco, né? Eu até comentei na revista sobre benchmark, né? Como a gente é incapaz no Rio Grande do Sul de fazer benchmarks bons, né? E aí quando tu vai às vezes para outras... Trocar figurinhas do negócio. Né? Não, eu vou visitar a tua empresa aí lá, Vim, que eu quero entender como tu faz teu processo de venda. Não. Talvez 10 coisas que tu faz lá... Tu vai descobrir meu segredo? Exato. 9 não sirvam, mas talvez uma eu possa trocar com profundidade, mais coisas e te dizer, olha, eu faço assim, tem funcionado. E tu me dizes, não, cara, isso aqui é legal, chama fulano que eu quero conversar com ele sobre isso. Ou o contrário, né? E às vezes a gente olha também com o aspecto de que os negócios são muito diferentes. E, na verdade, eles estão cada vez mais digitais. Como dizem, as dores muitas vezes são comuns, né? Totais, né? Vamos chamar um exemplo. Como tu gera leads. É como se tu dissesse assim, como a gente consegue ter mais gente passando na frente da vitrine. Faz isso acontecer. Isso é igual para todo mundo. É igual para o mercado de veículos, é igual para o mercado de software. Igual para a camisaria que está aqui na frente. Igual para a camisaria do Rômulo aí, aqui na frente. A gente estava falando sobre, ali fora sobre o Vale do Taquari, algumas características do Vale. Vocês não acham que aqui no Vale a gente já não tem um pensamento um pouco diferente sobre isso? Na comparação com o Estado? É um questionamento, uma pergunta para vocês que são empresários. O Vink que está há muito tempo, muito horário aqui, ó. Muito tempo nisso. O Douglas que também está inserido nesse mercado, vocês não entendem que isso é um pouco diferente? O Douglas, eu sei que tem experiência internacional também para falar sobre isso, né? De vivência fora do país. Então pode fazer esse comparativo também, comparando com os maiores, né? Com os melhores, né? Com quem está na frente. Então, vocês não entendem que a gente já, aqui no Vale, a gente está caminhando para esse compartilhamento maior entre os empresários, entre as empresas? Quer responder ou quer que eu fale? Vai que é tua, Tafarel. Acho que não. Eu vou dar um exemplo de uma iniciativa que a gente teve para a CIL chamada Mentorias. Né? A gente, por exemplo, não sabe o que é fazer uma mentoria aqui ainda, né? Que é um aspecto extremamente sadio para o negócio. Né, onde, digamos, um empreendedor destaca um pedacinho do seu tempo, né, dentro de um mês, por exemplo, e diz, olha, eu tenho 2 horas de mentoria para dar para qualquer pessoa. E ela pode escolher, olha, onde eu acho que eu detenho conhecimento? A área de tecnologia, a área de vendas digitais, a área de tal coisa. Bom, legal. Então, eu como empreendedor, às vezes não é um nível maior, um nível menor. É igual. A gente não precisa ter mentorado e mentor. A gente só precisa ter trocas. E a gente tentou sugerir isso. E a gente teve iniciativa, só que ela foi pequena, ela é pequena. Então, os nossos empreendedores ainda não perceberam o tamanho real do potencial de trocar essas figurinhas, né? Mesmo entre nós. Né? E aí, quando a gente olha assim... Vou pegar Santa Catarina, que é um local um pouco mais próximo. Nossa, a gente traz um empreendedor lá de Santa Catarina, ele abre os valores. Ele abre números, pelo menos no setor da tecnologia, que é o meu caso, né? Isso não acontece em Porto Alegre. Né? E eu posso falar porque eu tô lá no meio também nesse grupo e quando eu mostro os meus números, pessoal, o meu churn bateu 0,98, que é perda de clientes no mês baseado na minha carteira. O que vocês têm feito? Isso. Qual é o churn de vocês? Isso aí é número estratégico, não posso abrir. Pô, como assim, cara? Isso não tem nada a ver. Vai quebrar tua empresa se tu vai abrir... É vergonha, sei lá, às vezes eu fico na dúvida, né? E aí a gente fica limitado. Isso nos limita. A minha parte eu vou responder depois. Pode ser? Fora do ar ou no ar? No ar, obviamente. Eles vão faturar. BI Machine, Douglas Scheibler, programa O Meu Negócio.
Capel Imóveis, Leopoldo 47, Consultora Privilégio, Motomecânica Volkswagen, Black Contabilidade, Casa Nostra, Solar Sul, Energia Solar e Richter Grupo Investimentos Imobiliários. Já voltamos. Estrategicamente localizado na BR-386 em Estrela, o 386 Business Park está a 103 quilômetros de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Com infraestrutura diferenciada, pronta para o consumidor, é uma excelente oportunidade de investimento para os empreendedores que querem expandir seus negócios frente às mais de 50 mil pessoas que passam pelo local diariamente. Com isso, o 386 Business Park passa a ser o destino gastronômico de compras e negócios para todo o estado do Rio Grande do Sul. 386 Business Park, Parque de Negócios, um lugar pensado para pessoas e negócios. Construtora Privilégio. Atua há 10 anos no mercado de obras residenciais e corporativas. Conheça os nossos empreendimentos e descubra o conforto e a eficiência dos nossos imóveis. Visite privilege.eng.br e saiba mais. Em Lajeado, fone 3011-7272. Quando você diz sim para a energia solar, você diz sim para o futuro. Entre em contato com a Solar Sul Energia Solar e economize até 95% na sua conta de luz. A Solar Sul tem matriz em Taquari, no Rio Grande do Sul, e filiais em Teutônia e Charqueadas, e mais de 1.000 usinas solares instaladas em todo o solo gaúcho. Solar Sul, produzindo a energia do futuro para mudar sua vida hoje. O Cindy Lojas, em parceria com a Green Card, oferece o cartão Benefício Refeição Alimentação, com benefícios que não podem faltar na mesa do seu colaborador. São mais de 500 mil usuários que desfrutam desse benefício. Para as empresas, o Green Card é a melhor solução para o PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador. Gera isenção de encargos sociais e incentivo fiscal. Aproveite e contate pelo fone 3-710-2080. Sua oportunidade de realizar o sonho da casa própria chegou. Capel Imóveis te convida a conhecer o edifício Nirvana no bairro Conventos. Apartamentos 2 dormitórios com elevador a partir de R$135 mil, com apenas R$5 mil de entrada e financiamento pela Casa Verde Amarela. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 992-44.500 ou acesse capelimóveis.com.br. Leopoldo 47, movidos por bons momentos e feito de histórias. Chega mais que de terça a domingo o teu lar doce bar tá na área com 14 torneiras de chopp bem gelado, coquetéis clássicos e releituras e, claro, uma culinária saborosa e descomplicada de lamber os dedos. Toda quinta-feira com música ao vivo. Leopoldo 47. Black Contabilidade, escritório com mais de 25 anos de atuação no Vale do Taquari e outras regiões do estado e do país. Nos setores pessoal, fiscal, contábil e societário, oferece atendimento consultivo, entregando confiança, agilidade e praticidade para o empresário e sua equipe. A Black Contabilidade acredita em um trabalho transparente, cultivando parcerias duradouras. O Meu Negócio, compartilhando experiências. De volta, programa Meu Negócio. O Douglas, eu prometo, um dia eu vou fazer um programa no intervalo. Eu vou combinar com o Fabinho e não vou deixar o microfone ligado e a câmera, não vamos Só conversar. no digital. Só no digital. Então vamos lá, a dica de livro hoje é do Thiago Matos, Vai Lá e Faz. Como empreender na era digital e tirar ideias do papel. Gosta do Thiago Matos ou não? Eu li, eu acho um outro dele, mas não esse aí ainda. Não chegou em Teutônia, né? Vai ver que não, né? Então tá bom. Então a dica de livro hoje é Thiago Matos, Vai Lá e Faz. Aliás, o Thiago Matos tem uma parceria com a Univaz, um curso novo aí de TI. Ele esteve aí, a gente é parceiro deles também nesse curso. O Meu Negócio, Douglas Scheibler, BI Machine, apoio comercial Capel Imóveis, oportunidades Capel Imóveis, consulte capelimóveis.com.br e saiba mais. E, obviamente, o grande negócio do Centro Comercial 300 aí no São Cristóvão.
Motomecânica, novos, seminovos, consultora Privilégio, há 10 anos, une conforto e eficiência em obras residenciais e corporativas. 3011-7272. Cindy Lojas, Vale do Taquari, certificado digital é no Cindy Lojas. Leopoldo 47, Celular Doce Bar, movidos por bons momentos e feito de histórias. Solar Sul, produzindo a energia do futuro para transformar sua vida hoje. Energia solar, você pode economizar até 95% na conta de luz. Richter Group, investimentos imobiliários, conheça o 386 Business Park, um espaço para as pessoas. Casa Nostra, confira a linha de personalizado, sugestões para presentes corporativos. E Black Contabilidade, há 25 anos, presta serviços contábeis. Falando em Black Contabilidade, a Graciela Black, a nossa convidada do primeiro programa, no dia 3, semana que vem. Como é que é inovar numa empresa de TI? É tão difícil quanto nas outras. Sério? Totalmente. Qual é o teu conceito de inovação? Bom, tem uma fórmula para isso? Sim, primeiro que para mim a inovação tem que agregar valor no final. Ela tem que ter um ganho, né? Senão a gente entende que é uma ideia ou algo que está sendo hipoteticamente construído. E eu acho que ela tem muito a ver com a cultura de testar e errar. Acho que esse é um aspecto importante. E aí, falando um pouco até das nossas dificuldades, né, de empresas aqui, a gente tem uma colonização alemã, principalmente, que ela não é um pouco avessa ao erro, né? E aí a gente acaba testando e acaba inovando um pouco, né? Então, talvez a estrutura ela acaba sendo limitante. Mas, para mim, ela tem um ponto muito claro, que é se agregar valor no final das contas para o nosso cliente. Achou uma solução diferente para o cliente. Pode ser distribuição, né? Pode ser... às vezes logística, é o mesmo, logisticamente... tem dezenas de oportunidades, né? E muito de ver o segmento, né? Às vezes eu acho que a cauda longa também mostrou um conceito muito diferente, né, de mercado que às vezes a gente não olha, né? Então, cara, como é que tu faz para pegar a cauda longa e não pegar só o cerne, né? O principal mercado. O que é cauda longa? A ideia da cauda longa é que, se tu olhar, eu quero os clientes desse tipo só aqui, tá? Uhum. E aí, se tu olha num aspecto que, quanto mais longe desse segmento, mais longe vai ficar de ti, tu foca, em vez de crescer assim, nesse tipo de cliente cada vez mais, tu pega assim. E esse tamanho de mercado é maior do que esse segmento principal que tu estava atuando. Existe um livro, né? A cauda longa já, de... uns 5, 6, 10 anos talvez. O David, anota aí, cauda longa. Eu não lembro do escritor, eu não sou de guardar nome de escritor, mas a cauda longa era um conceito de mercado bem significativo e hoje não tem nada a ver mais com tecnologia, porque antigamente todo mundo falava sobre isso para tecnologia, mas hoje tu faz isso com moda, que nós estávamos discutindo em outra oportunidade, tu faz isso com veículo, tu faz isso com casa, com construção, tem um conceito totalmente diferente. Isso aí. Eu quero responder a pergunta que o David fez antes. Acho que é uma cultura conservadora, é uma questão cultural. Existem alguns compartilhamentos de indicadores, sabe? Tendências. Mas trocar figurinhas no nível que o Douglas falou realmente é complicado. Complicado. Talvez o Douglas, que é o nosso presidente do conselho da Ágil, né, que é a agência de desenvolvimento, possa ajudar nesse aspecto, porque se realmente quebrar esse paradigma da troca de figurinhas, eu acho que a Ágil vai estar fazendo um bom trabalho. É uma boa ideia mesmo. Não tínhamos passado ainda, mas eu acho que essa troca ela é tão relevante quanto quem pensar em disrupções. Exatamente. Tu participaste de uma experiência recente, aliás, tu e a Ana Paula, né? Vai vir mais uma filhota por aí? Vai vir mais um baby agora, né? Legal. Vocês estiveram em Portugal. Isso aí. O que é aquele evento? Explica a grandiosidade daquele evento. O Web Summit, né? O Web Summit é um evento hoje, ele é a Cebit que eu tinha comentado antes, porque para todo mundo entender, a Cebit era a gravatinha, era o Vink indo lá de gravatinha, e o Web Summit é o cara de camisa preta startupeiro com o nome da empresa. E esse paradigma, ele é tão interessante porque ele mudou, ou seja, a Cebit não existe mais. Né? E caiu para um mercado que é esse outro de inovação, com empresas pequenas, rápidas, né? E que pensam em nichos de mercado que possam ter crescimento constante.
Enquanto que antigamente nós olhávamos aquele mercado gigante, né? Que fazia software para todo mundo. Caixinhas. Isso aí. E tentava se adaptar a todos eles. E isso aconteceu em Portugal. E esse Que lugar evento... em Portugal? Isso, em Lisboa. Lisboa. Né? Ele já é um evento, acho que foi 4º ano, se eu não me engano. A gente teve em 2018 lá, com uma comitiva aqui dos Vales. E agora a gente foi expor, né? A firma foi? Firma foi. Foram somente 5 pessoas, né, na verdade. E aí... Quem foi lá? Dá um... Foi o nosso nosso diretor ou gerente, né? Enfim, nosso head de produto, né? O Marcel Kober, né? Foi o Everton Lenz, que é o nosso head de desenvolvimento. Augusto Fleck, meu sócio. A Ana Paula, que é a nossa CMO, cara, de marketing. Fleck, lá, né? Abraço aí, Fleck. Abraço pro sócio, né? Sócio é gente boa. E aí fui eu também. Então, e a Ana Paula, tua esposa. Isso, e a Ana, que cuida do nosso marketing, né? Não é porque ela foi, porque é minha esposa, né? Só para deixar claro. E cuida do marketing, esse é o grande ponto. E foi muito bacana, a gente não tinha experiência de expor, né? De estar, sei lá, conversando com 128 países, né? Com pessoas de diferentes pensamentos, formas diferentes. E qual é o nosso grande objetivo lá? Validar um pouco das nossas ideias, né? Do que a gente construiu aqui no Vale do Taquari. E sair validando como as pessoas pensam sobre esses aspectos, né, de gestão, de forma como a gente vê o negócio. Vamos, digamos assim, diminuir o tamanho da Summit, chama-se isso, isso, Web né? Summit, são 70 mil pessoas. É possível desenvolver algum evento aqui no Vale do Taquari, digamos assim, para abrir, para criar canais, conexão, do jeito que eu estava falando antes aqui? Não? Olha, a gente teve uma experiência do CRI, né, pela Univates em 2017. Por aí, que foi interessantíssima. Né? A gente trouxe aspectos muito interessantes. Só que o que acaba acontecendo? Talvez a gente não propôs uma visão de negócio um pouco mais completa. Muito acadêmica. E outra, não só pela academia, mas também olhando as empresas, como elas podem, né, no nível do Rio Grande do Sul, criar uma singularidade para que elas possam... E para que o evento continue acontecendo. Sim. Porque senão, eventualmente, tu acaba tendo um custo muito alto, aquilo não gera a expectativa que tu aconteceu e, cara, morreu o evento. Né? Então, até conversei com o Ney algumas oportunidades sobre isso, né? Tu tem um negócio na tua empresa chamado Arena BI Machine. Isso. Me lembro uma vez, eu fui a São Paulo e tive a oportunidade de conhecer a sede lá do Google. Uhum. Me lembra um pouquinho a sede do Google descolada, ambientes diferentes. Para que tu usa aquela arena? Bom, a Arena ela teve um aspecto importante, inclusive na nossa jornada. Em 2019, quando a gente participou da Endeavor, nós entendemos duas coisas. Ou a gente começava a impactar o Vale do Taquari da forma como a gente pensa, ou a gente teria que sair do Vale do Taquari. Porque se a gente continuasse na mesmice, a gente não conseguia os crescimentos que a gente buscava e isso dependia de pessoas. E aí tu chegava com uma forma de pensar muito diferente na minha equipe e eu chegava lá e, cara, aquela forma ela não grudava mais nas pessoas que estavam ali. E aí, o que a gente propôs? Construir um ambiente, teve um investimento aí na casa de R$250 mil aquele espaço, para a comunidade entrar dentro da BI Machine. Ou seja, a gente fazia eventos, workshops, né, sobre tecnologia, outras empresas usavam, né, até hoje usam aquele ambiente para fazer aspectos de inovação, né, dentro disso que não tem nada a ver exatamente com a BI Machine, nem são clientes nossos, né, mas que podem usar aquilo com o aspecto de trabalhar, planejamento estratégico, inovação, aspectos culturais, enfim, como elas gostariam de ver o mundo daqui para frente. E esse foi o grande propósito de construir a Arena nesse aspecto. Isso aconteceu em 2019. Uma pena que, como eram eventos presenciais, isso aconteceu uma inauguração em novembro de 2019. Nós tivemos a pandemia 5 meses depois. Aí complicou. E desses 5 meses nós tivemos 52 eventos. Poxa. Dentro da Arena. Então, praticamente 3 eventos por semana a gente conseguia executar dentro disso. E uma das coisas que mais chamou atenção para a minha equipe era o seguinte: se eu mandasse uma equipe para aprender algo em Santa Catarina, ela teria uma necessidade de vir aqui fazer uma palestra para a comunidade sobre aquele tema. E aí elas começaram a entender a importância de compartilhamento, né? Que hoje o mundo ele é compartilhado. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal do Face, o Pedro Henrique, Ezequiel,
Clériston Frederico, Clayton Agostini, Valmor Kapler, Valmor nos acompanhando aqui. Adiel Grabe, finalmente um entrevistado de gabarito. Tá com moral com a Adiel, hein? Aceito sugestões, Adiel. Fica à vontade. Eu estou convidando agora meu time de trabalho aqui, o Vini, o Fábio, o David. Enquanto tu diz o que está valendo a vida de um empreendedor, vamos fazer um brinde aqui, que afinal é o último programa do ano, né? Um ano interessante. E uma homenagem à Buy Machine, aos empreendedores do Vale do Taquari e ao nosso time aqui. Vamos fazer um brinde, que é o programa que a gente está encerrando aqui. Todo mundo aparece aqui, ó. Olha aí, David, Fábio, Vini. Saúde e paz para todo mundo, né? Com certeza. Douglas, passa a régua. Obrigado pela tua presença. Volto sempre. Eu que agradeço e poder estar compartilhando um pouco mais do que eu penso aí sobre empreendedorismo. E antes tu fez a pergunta rapidinho, eu acho que ela é a forma de eu pensar a minha vida. Eu gostaria muito que os meus filhos fossem empreendedores também e inclusive não tocasse o meu negócio. Porque eu entendo que a jornada deles ela pode ser tão boa quanto a minha. Né? Não é o aspecto só financeiro, mas o aspecto da jornada de vida mesmo, como ele pode impactar as pessoas, né? As famílias. Eu acho que esse é um aspecto de vida que eu acho extremamente relevante. É isso aí, pessoal. Obrigado. O meu negócio deseja um próspero ano para todas as pessoas que acompanham esse projeto. Muita saúde, paz e prosperidade. Programa que encerra aqui, Douglas Scheibler, BI Machine. Programa sempre com apoio de Leopoldo 47, Cindy Lojas Vale do Taquari, Consultora Privilégio, Motomecânica Volkswagen, Capel Imóveis, Black Contabilidade, Casa Nossa, Solar Sul, Richter Grupo. Abraço a todos.